Bom dia. Hoje, 25 de abril de 2020, sábado. Vamos prosseguir o nosso assunto de motores trifásicos, da disciplina Máquinas Elétricas, segunda parte do assunto. Bom, vimos que no motor trifásico o problema da necessidade do enrolamento de partida foi eliminado, né? Porque o campo no estator é girante. Então nós podemos passar ao estudo das partes desse motor. Tá? Como as tensões no estator são tensões senoidais, que produzem correntes senoidais, no rotor são induzidas também tensões senoidais. Como são induzidas tensões senoidais no rotor, as correntes que vão fluir por esse rotor são também senoidais, né? Criando um campo magnético também senoidal que reage com o campo magnético criado pelo estator, só que ele está sempre em oposição ao campo que o criou. Já foi dito antes que o motor trifásico de indução é uma máquina muito robusta, né, principalmente por causa da sua simplicidade construtiva. E a principal razão dessa robustez está no tipo de rotor utilizado. O rotor denominado gaiola de esquilo. Esse rotor tem dois anéis, um em cada lado, unido por barras condutoras, tá? Barras de cobre ou de alumínio, e esses anéis são de cobre ou de alumínio. Isso aqui tem esse nome porque esse formato aqui lembra uma gaiola de esquilo, uma gaiola que o pessoal usa principalmente no hemisfério norte para colocar os esquilos lá dentro, o esquilo fica tentando correr e a gaiola fica girando. É um efeito engraçado para quem assiste, para o esquilo não deve ser muito interessante não. Então, está aqui o rotor gaiola de esquilo, mais bem desenhado nessa figura aqui. Ora, mas numa máquina elétrica é importante que nós tenhamos campos magnéticos mais intensos. Para isso, a gente precisa melhorar a permeabilidade magnética do meio. Então, por esse motivo, isso aqui é preenchido com aço laminado, tá? A gaiola aqui, em vez de ser preenchida com esquilo, é preenchida com aço laminado. Então, nós temos aqui o eixo. Por que o aço tem que ser laminado? Para redução das correntes de Foucault, né? As correntes parasitas. Outras visões aqui da gaiola de esquilo. Aqui, nessa figura, nós podemos ver mais detalhes da laminação do aço. Olha, as barras condutoras passam em meio às chapas de aço laminado, tá? Isso tudo montado sobre um eixo. Isso aqui na ponta do eixo é chamado de chaveta, que é para fazer o engate do eixo do motor, o acoplamento do eixo do motor com aquilo que ele vai acionar. A aparência de um motor de indução trifásico típico, essa aqui, a gente encontra de vários tamanhos, várias potências, mas basicamente ele se parece com isso aí. Está aqui uma vista explodida de um motor de indução trifásico típico, tá? A maior parte dos componentes são mecânicos aqui nessa vista.
Bom, agora vamos falar das bobinas e das ligações do motor trifásico. O motor trifásico de indução, o motor típico, fabricado em mais larga escala, ele tem as suas bobinas projetadas para uma tensão de 220 volts. É claro que existem motores para tensões diferentes. Existem motores para tensão de 660, 2200, até de 13.800 volts, 3.8 kV. Tá? Mas a maioria dos motores tem as suas bobinas construídas para 220 volts. Bom, no Brasil, nós temos linhas de 220, tensão entre fase, e 380, certo? Esse mesmo motor pode ser ligado nas duas tensões. Antes de falarmos das ligações das bobinas, vamos ver os detalhes de como essas bobinas são montadas no estator. Observe isso aqui, ó. Isso aqui onde estão passando os fios das bobinas, isso aqui é chamado de ranhura, tá? Essas entrâncias aqui, ó. Bom, para não passar diretamente em contato com o aço laminado, para não danificar o isolante desses fios aqui, que é um verniz fino, né? Que se for atritado com as lâminas de aço, pode ter o verniz danificado. Para evitar isso, se usa esse material aqui, que na maioria dos casos é o papel Prespan, tá? Um material isolante, que suporta temperaturas elevadas também, tá? E as bobinas são montadas dessa forma, né? Cada motor tem um esquema de montagem dessas bobinas, como é que se passa elas pelas ranhuras. E aí se usa esse artifício aqui de planificação do estator, ou isso aqui é uma visão planificada das bobinas do motor. Olha, cada intervalo desse aqui é uma ranhura. Então aqui eu tenho uma ranhura, outra ranhura. Como é que é isso aqui? Isso aqui, imagina aquele cilindro que é o estator. Imagina que você cortou ele e desenrolou ele, colocou ele num plano, tá? Então, você cortou ele aqui, desenrolou. O outro lado de onde você cortou, depois de desenrolado, ficou aqui, ó. Ok? Então, você tem a passagem das bobinas por essas ranhuras aqui, ó. Tá? Aqui está mostrando só de uma bobina, tá? Então, você passa um conjunto de espiras aqui, outro conjunto nessa, tal. Tá aqui um outro esquema da mesma coisa. Tá aqui um esquema mais detalhado, mostrando as 3 bobinas de um motor trifásico, a numeração das ranhuras. Então, esse aqui é um motor de 24 ranhuras. Bom, eu recomendo esses vídeos aqui para vocês. Eu estou deixando no portal um PDF também, onde você vai poder clicar nesses links aqui e já vai poder ir direto para os vídeos, tá? Isso aí vai ajudar bastante na compreensão. Bom, cada bobina do motor, como foi dito, na maioria dos casos é feita para 220 volts. Tá? Então, ela é representada esquematicamente, na maioria dos casos, por esse símbolo aqui. Nós podemos usar outros símbolos também, mas o símbolo mais utilizado é esse aqui. Aqui está um terminal da bobina, aqui o outro terminal da bobina. Essas bobinas, elas podem
ser ligadas em triângulo ou em estrela. Vamos ver aqui o esquema da ligação triângulo. Quando a nossa rede for de 220 volts trifásico, ou seja, o V de linha é 220 volts e o V de fase é 127, nós fazemos essa ligação em triângulo. Uma outra forma de desenhar essa ligação em triângulo é essa aqui, ó. Bastante usual. Quando a rede for de 380 volts, nós vamos ligar o motor em estrela. Então, quando você faz uma ligação em estrela, cada bobina vai receber o V de fase. E entre as duas fases você tem o V de linha, né? Então, V de linha é raiz de 3 vezes o V de fase. Então, o esquema é esse aqui. Olha, aqui entre RS eu tenho 380 volts, entre ST eu tenho 380 volts e entre R e T eu tenho 380 volts. Mas cada bobina vai estar recebendo só 220, tá? Outra forma de esquematizar essa ligação é essa aqui, ó. Ora, essa possibilidade de você poder fazer dois tipos de ligação no mesmo motor permite o artifício da partida estrela-triângulo. O que é partida em estrela-triângulo? Você tem um motor cuja tensão de cada bobina é igual, ela foi projetada para o V de fase da linha, tá? Para o V de fase. E então você dá a partida no motor com ele ligado em estrela. Quando atinge cerca de 60% até 80% da rotação nominal, a ligação é mudada para triângulo. Então, por exemplo, no caso mais típico, você tem as bobinas construídas para 220 volts, a linha é de 220, aí você dá a partida nele ligado em estrela, cada bobina vai receber 127 volts. Ela foi construída para 220, vai receber 127 volts. Quando o motor pega uma certa rotação, comuta para 380, comuta para triângulo, comuta para estrela, né? Aí cada bobina passa a receber os seus 220 nominais. Por que isso? No instante da partida do motor, a corrente é cerca de 7 vezes maior do que a corrente nominal. Então isso aí provoca um pique na tensão da linha, tá? Dependendo da potência do motor, pode desarmar proteções, né? Pode resetar aparelhos, tá? Então, costuma ser problemático isso aí. Então, você tem que usar alguns artifícios para reduzir a corrente de partida. Um deles, e o mais simples deles, é esse da partida estrela-triângulo. Mas isso vai ser visto com mais detalhes mais adiante, e em outra disciplina, na disciplina Instalações Elétricas Industriais, é visto com muito mais detalhes ainda. Essa aula não acaba por aqui, ela continua, esse assunto continua.